Flávio, eu vou fazer um resumão aqui, apresentando aqui para você um pouco de como Tomás de Aquino apresenta a forma, a forma podemos dizer, da psique, do interior do ser humano. Alguns dizem que é a forma da psique, eu acho que tem mais aqui, tá? Mas basicamente, o que ele apresenta, né? E eu vou apresentar isso aqui como entende Tomás de Aquino e Mário Ferreira dos Santos, que Mário Ferreira dos Santos faz uma contribuição importantíssima aqui para isso aqui, e que pouca gente, na verdade isso aqui não fui eu que, não tem nada que eu fiz aqui, tem só tem uma ideia assim que eu vou passar depois, que eu mostro depois para você, que realmente isso nem o Mário Ferreira dos Santos tem e ninguém tem, né? Mas isso aqui tudo é coisa que você pode aprender ali com Tomás de Aquino e Mário Ferreira tranquilamente. Tá, o que acontece aqui, isso aqui tem a ver com aquilo aquela aula que você viu, certo? Então você tem aqui novamente essa forma de cruz, certo? Aqui, né, tem aqui uma representação de novo daquilo que está no chão da realidade, né, tem relação com o tempo, e aqui uma ligação daquilo que está ligado com o corpo, o tempo e tudo mais, com as coisas mais elevadas dentro de nós, certo? Então aqui são 7 potências ou 7 faculdades do ser humano, né? Essas 7 faculdades, elas efluem, né? Elas fluem, elas saem, né, da nossa alma, né, da parte intelectiva do ser humano, né, que é justamente o ser humano tem a matéria, o corpo e a forma, né, que é o que nós chamamos de alma. Isso aqui surge principalmente da forma, né, principalmente da alma. Mas, é claro, não Tomás de Aquino de jeito nenhum ele faz o que Platão faz, separa, né? Existe uma separação. Tomás de Aquino é assim, o ser humano ele não é alma e corpo, ele é, né, um composto, né? As duas coisas estão unidas e são inseparáveis, né? O que acontece? O que acontece é que justamente esta união inseparável, essa unidade, né, ela nos dá isso daqui. Então, o corpo recebe através do sentido certas informações, o senso comum, ele junta tudo, não é, numa coisa só. Então, junto com aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, tudo vem de uma vez só, isso vai para o senso comum, né, e a razão também trabalha esse material, certo? Então veja que aqui tem razão e aqui tem intelecto, são duas coisas diferentes, tá? A razão, ela está muito próxima à estimativa dos animais. Então um gato, quando olha um muro, ele estima se ele consegue pular aquele muro, né? Então ele consegue fazer um certo cálculo, né? Ele consegue antecipar aquela situação e, bom, eu consigo subir. O cachorro, quando vê um buraco, ele faz um certo cálculo se ele consegue pular. A ovelha, quando vê o lobo, ele tem uma estimativa. Bom, dá para ver que esse bicho é bravo e, né, então o instinto, né, o instinto do animal estimar, né? E isso é muito parecido com o que a gente faz na razão. A gente estima, a gente faz um certo cálculo, né? A gente liga coisas que não estão presentes. Olha, estou aqui dentro da situação, já aconteceu isso comigo, eu tenho que tomar cuidado. Isso está lá no passado, está na memória, eu trago e eu comparo, né? Essa comparação é o que a razão faz. E aí surgem os apetites. Aqui é da onde surgem os sentimentos, né? O apetite é um desejo, certo? Então, eu tenho desejo por coisas que estão presentes, que estão fáceis, que estão à disposição. Do apetite concupiscível surge aqui
não o amor, o desejo e a alegria, e as contrárias, né? Amor e ódio, desejo e repulsa, alegria e tristeza. Lembra lá do negócio da tristeza? Está incluído aqui. O apetite irascível surge uma vontade, um desejo, quando a coisa está difícil, né? Então é ativada uma certa ira, uma certa tensão. Né? Então aqui no apetite irascível surge, né, a esperança, a coisa não está à disposição, então tem uma esperança de conseguir. Então, por exemplo, se tiver um cafezinho aqui no jeito, né, eu tomo, então está no apetite compulsivo. O desejo de tomar café, eu tomo café, eu tomei café, putz, isso é gostoso para mim, fiquei alegre, certo? E eu tomo porque eu amo o café, porque é um amorzinho pequenininho comparado com outras coisas, mas é porque eu gosto, porque eu amo. Está à disposição. Se o café estiver lá em cima, puxa, eu vou ter que sair daqui, eu tenho que subir a escada, mas não é uma coisa tão difícil assim, mas não está aqui. Então surge uma esperança de que eu vou subir lá em cima e achar um café pronto. Eu preciso ter uma certa coragem, tem que subir a escada e tal, estou cansado, vou ter que subir. Então tem um pouquinho de coragem envolvido, mas tem que ter uma certa ira, uma certa tensão. Eu vou lá buscar o café. Claro que eu estou dando um exemplo de uma coisa fácil, mas a gente tem esperança de coisa. Tenho esperança, a pessoa começa a fazer a faculdade, tem esperança de me formar. Né? Eu tenho esperança que vou vender esse produto. E tá difícil, mas eu vou conseguir vender. Né? Então, aqui vem do desejo de coisas difíceis. E veja que está sempre relacionado a uma finalidade. Né? Uma finalidade. Entende? Então, por exemplo, eu tenho a finalidade aqui. A minha finalidade é: eu quero que isso aqui resolva uma dor de um cliente. Né? Se eu tenho a finalidade certa, a ação é mais forte. Né? Agora, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Isso é efeito. Entendeu? Então, poxa, eu vou agir. A gente consegue agir pelos efeitos? Sim, age. Mas age mais fracamente. Age menos. Age com menos tensão, com menos vontade, com menos força de vontade. Entende? Então, saber da finalidade, saber discernir a finalidade, vai me ajudar a ter uma força de vontade maior. E a força de vontade tem a ver com isso aqui, tá? Não é aqui. Então, olha só, é interessante que aqui, né, aqui a gente tem um certo desejo, é um desejo estético, né? Veja que coisas belas atraem, né? Nós somos movidos por coisas boas, né? Nós somos movidos, quer dizer, você vê uma mulher bonita, você é movido pelo objeto, pela finalidade. Lembra que eu estava te falando? Às vezes a força, às vezes não, a força não precisa estar em mim, a força está na coisa. Então, eu, sei lá, né? Então, uma coisa boa ou bela se apresenta, é automático. Eu sou atraído por ela. Lembra da bondade? Tudo que é bom atrai. Olha só, tem uma outra coisa interessante da bondade que eu não falei lá. Tudo que é bom se expande. E o contrário, tudo que é mal diminui. Por quê? Porque a maldade é a ausência de um bem. Não existe uma maldade pura. Isso sempre é a falta de algo. Né? Sempre a falta de algo. Entendeu? Então, o mal depende do bem. Agora, o que é bom se expande. Então, coisas boas em nós tendem a se expandir. Coisas más em nós tendem a se encolher. E é por isso que surgem os problemas psicológicos. Tem uma ausência, tem uma falta, nós precisamos discernir e saber qual é. Aqui tem um desejo estético, aqui tem um desejo pela coisa em si, né? Por coisas boas, por bens, coisas boas. E aqui também tem um desejo, mas a vontade aqui já é um desejo, né, intelectivo.
entendeu? Um desejo intelectivo. É o desejo que nós temos pelo bem, mas não um bem nas coisas, por um bem maior. Então as coisas aqui, quando você passa para esta realidade dentro de você, as coisas passam a ter um novo significado. Então, por exemplo, o cara que vive muito aqui, né, ele come a mulherada, né, como um objeto, como uma coisa, certo? O cara que passa para esse nível aqui, ele já trata a mulher como um ser inteligente, bom, né? Se for alguém de um nível espiritual elevado, né, e alguém religioso, olha, né, templo do Espírito Santo, reflexo de Deus, eu preciso respeitar ela como eu respeito o próprio Deus. Então, né, para mim me deitar com ela, eu tenho que ter um compromisso com ela. Que a pessoa tem, ela, né, o que acontece aqui, ó, o que acontece aqui é interessante, ó. Este símbolo aqui, quando está na vertical, a gente pode comparar, né, com as hastes de uma balança, certo? Coloca aqui, né, uma balancinha aqui. Certo? Então aqui a gente vai fazer, lembra que a gente estava falando de equilibrar os sentimentos e assim por diante, dá para fazer essa comparação, né? Agora aqui, nesta haste aqui, né, vertical, você pode comparar, vamos fazer assim, ó, como uma escada giratória, né, que vai cada vez mais, né, alargando, que vai subindo em forma de espiral, né? Então o que acontece? Ó, você vê aqui, né, que essas distâncias aqui estão contidas na outra, né? Está dentro, está vendo? Então você vai ressignificando tudo quando você vai levando a pessoa para essa parte, né, que envolve os intelectos e a vontade, e aqui é uma vontade de coisas, né, espirituais, de coisas intelectivas. Então, por exemplo, isso que nós estamos analisando aqui do ser é algo que você não vai encontrar aqui no chão da realidade. E a maior parte das vezes, quando nós trabalhamos a psicologia como ela está, você pega lá Freud, Lacan, quando você pega Jung, quando você pega esses teóricos mais modernos, psicologia positiva e tudo mais, a gente fica sempre aqui, ó. Sempre aqui. Não passa disso aqui. Nunca passa para essa parte de cima. E é aqui que eu acho que nós podemos fazer diferente. Tem alguns que passam um pouco, mas é muito deficiente. Você pega a logoterapia, por exemplo, Viktor Frankl, passa assim um pouquinho para cá, mas é bem deficiente ainda, né? Ele trabalha muito a questão de qual que é o meu sentido da vida. Olha, o sentido da vida é muito complicado de você aplicar, porque a vida é dinâmica, a vida muda. Não existe, na verdade, né, para nenhuma pessoa, né, um sentido único e imutável. Entendeu? A gente pode estar sempre ressignificando a vida. Entendeu? Você pode estar sempre, olha, eu queria isso, mas descobri ainda uma coisa mais alta ainda que eu quero mais que isso. E não tem problema nenhum a pessoa estar sempre fazendo essa pivotagem, né? Sempre essa mudança. Não tem problema nenhum, o ser humano é assim mesmo. Entende? Então quando a gente entende isso, você vê que dá para cada vez mais levar a pessoa isso daqui. E aqui, cara, aqui a pessoa é capaz de suportar mais sofrimento. Entende? Quando a pessoa transporta as coisas do sentimento, né, o amor dela, o desejo dela, a esperança dela, né, a coragem que ela tem, a ira, para um nível mais elevado, né, para coisas mais elevadas,
aqui ela tem um controle muito maior. Não que ela não sofra, porque ela é sempre gente, né? O corpo vai estar sempre, há sempre uma tensão. Veja que aqui tem corpo e aqui tem alma, né? Aqui a matéria e aqui a forma, entendeu? E essa tensão entre as duas coisas é muito importante, entendeu? Então, olha só, quando a gente olha para essas sete faculdades aqui, como apresenta Tomás de Aquino, a gente tem uma visão mais ampla de como nós funcionamos internamente, entendeu? E aqui dá para fazer todo aquele trabalho, né, por exemplo, você está com raiva porque surgiu algum sentimento, né? Por exemplo, algo que você ama está sendo atacado de alguma forma, então surgiu uma raiva, né? Agora, de repente você olha ali e fala, peraí, né? Isso aí não foi tão ruim assim, né? A pessoa está aprendendo um pouco com aquilo, acho que eu tenho que deixar um pouquinho ali. Então, percebe que a finalidade não. O outro, a coisa para a qual você está olhando, né? Ela era má, e de repente você reanalisou e não era tão mal assim. Então, você olha só, de você conseguir discernir melhor, mas se aquilo é bom ou ruim, você já vai mudar o sentimento. Entende? Você vai mudar o sentimento. Isso é automático. Isso é automático. Certo? E outra, você, às vezes, quando você, aqui no irascível, né? O que é o desespero? O desespero é o seguinte, você tem ali uma coisa que você olha e fala, é impossível. Isso é impossível. Não vai dar. Então você se desespera. Porque você tem uma finalidade que é difícil, né? Aí vem o irascível, mas você olha e diz, é impossível, não dá. Se é impossível, entra o desespero. É isso que a gente chama de desespero em relação à fé, né? Quando Deus diz que sempre eu vou intervir. Aí você vê uma realidade muito dura e você se desespera e fala, não vai dar, não vai ter jeito. Mas Deus diz, não, eu vou fazer. Né? E o que Deus pede é nunca cair em desespero, sempre tenha esperança. Né? Porque Deus sempre pode mudar as situações. Quando você não tem fé que Deus pode qualquer coisa, você se desespera. É assim que acontece. A gente pode dar um exemplo interessante, por exemplo, o Brasil sendo atacado, sei lá, pela Rússia. Né? O exército é muito maior, com muito mais armas e assim por diante. Agora, você pode olhar e se desesperar e falar, não vai dar. Né? Eles têm mais armamento e mais gente. Agora pode vir alguém e falar assim, não, pera um pouquinho. Metade do país é Amazônia, ninguém conhece como nós temos uma estratégia assim. Então você está diante de uma realidade, quer dizer, diante de um outro, e agora, este outro, que tinha antes um mal, né? Lembra que o mal é a ausência de bem, isso é importante. Tinha um mal, quer dizer, ele é invencível. Agora, alguém apresenta razões para me acreditar. Não, peraí. Com a estratégia certa, nós podemos vencer. Então você inverte. De desespero, passou a surgir a esperança. E o desespero produz uma força, mas é uma força para dentro. É uma força para dentro de mim, que me paralisa, que me prende. Mas é uma força, está ali. A hora que você inverte, entendeu? Não é mal como eu pensava. Existe um bem aí. Nós vamos vencer porque nós temos uma estratégia certa. Então, aquela força que te prendia, você inverte o polo e daí ela passa a ser uma força poderosa. A gente vê isso direto nas massas. Quando vem um cara, um grande líder e fala, não, nós vamos vencer e tal. Aquela massa que estava encolhida, de repente começa com uma grande força. Por que aquela grande força? Porque tinha uma força lá presa para dentro e agora foi para fora.
né? Foi para fora. É isso que a gente percebe aqui, ó. Intelecto ativo. Aqui tem uma força para fora. Extensiva. Ex, fora. Aqui, intelecto passivo. Aqui, concursível, né? Pode pegar aqui quente e frio, de novo, como simbólico. Aqui para dentro, né? Entendeu? Então dá para você inverter sempre essas forças, trabalhar com elas. É muito interessante essa dinâmica aqui, sabe? Dentro, fora, ato e potência. Cara, isso é massa. Isso é Mário quem trabalha, Mário Ferreira que trabalha. Porque ele vai mostrar isso, né? Que a gente traz as coisas para dentro e que elas podem se inverter e vir para fora. Isso é maravilhoso. E aqui, por exemplo, quando você fala de intelecto, aqui que eu estava falando, ó, intelecto passivo tem a ver com a intuição, com receber, um olhar amoroso. Olha, concursível, amor. Intelecto passivo, amor, mas um amor superior. Né? Um receber, mas de uma forma mais elevada. Mais elevado. Ah, é muito difícil fazer isso aqui. Cara, não é. Coloca as pessoas em contato com isso aqui e você vai se surpreender. Vai se surpreender. Certo? Por que as pessoas não estão acessando isso aqui? Porque isso foi cortado da nossa cultura. Certo? Quando, por exemplo, proibiram que nós fizéssemos metafísica, não é? Cara, isso foi terrível. Por quê? Porque essa análise do ser é muito importante. É algo superior. Você começa a analisar o ser, você começa a vir para cá. E é preciso inteligência mesmo. É por isso que nossas igrejas estão se afundando. Porque a gente fica só aqui, ó. Só sentimento, 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 música bonita, o negócio bonito, né? Nós ali, liturgia bonita, toalhas e tudo mais. Mas nunca levamos a pessoa para cá. E se você prestar atenção, o que é que Jesus faz? Leva os discípulos para cá. 3 anos aprendendo, mostrando. Aquilo foi ensinamento, inteligência. Inteligência. Nós somos seres inteligentes, não dá para viver neste mundo inferior dentro de nós. Você entende? Isso aqui não é difícil de fazer. Basta que você mostre a inteligência real, que não é razão, não é lógica, não é matemática. Inteligência é sabedoria de vida. Você entende? Sabedoria de vida, sabedoria aqui, ó, na realidade, no chão da realidade, entendeu? A metafísica pode parecer uma coisa teórica, não, é uma coisa que tem a ver comigo, com eu que sou, com eu que ajo, entende? A hora que você mostra isso, cara, a pessoa se eleva, e isso é natural, isso é automático, não é difícil, entendeu? E a hora que você mostra a finalidade disso aqui, você é atraído, porque aqui tem um desejo. E o desejo, a força não vem de mim, a força vem daquilo que eu estou vendo. Você entende? Quando você consegue mostrar, por exemplo, né? Mostrar o que Deus realmente é para as pessoas, elas são atraídas para aquilo. Não é? Entende? Elas são atraídas. Então, por exemplo, o que falta para a gente vender esse produto? Que as pessoas vejam os benefícios. A hora que vem, elas são levadas automaticamente. Não é? Então, você entende o poder disso aqui? Isso aqui é fantástico para trabalhar esses opostos, para transformar uma potência num ato, uma capacidade de agir, está aí um potencial, e você, a hora que você mostra isso aqui, você tem isso aqui, meu amigo, você tem um intelecto, você tem uma vontade espiritual, você tem uma coisa que te leva para essas coisas superiores. A hora que você apresenta isso aqui de uma forma, né, clara, didática, boa, é automático, a pessoa, poxa, eu não sabia que eu podia fazer isso aqui, não é? E quando eu falo para você, né, de levar as pessoas para isso, né, olha, a pessoa pode analisar, você falou para mim esses dias, mas não dá, nem todo mundo consegue. É o seguinte, cara, aqui, razão, isso aqui tem a ver com QI. Isso aqui é diferente para todo mundo. Né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Aqui não.
nem aqui, nem aqui. Tá? Isso aqui é igual para todos. Todos, todos. Você entende? Não sei se eu acho que eu já te falei desse exemplo, eu vou falar de novo. Por exemplo, você vai lá e faz uma palestra. Entende? Você vai lá e faz uma palestra. A pessoa compara a sua palestra aqui, na razão, né? Então, é claro, tem pessoas que vão entender muito mais que outras, memorizar muito mais que outras, vão organizar a sua palestra muito mais que outras. Mas, se você pega ali de 100 pessoas, você vai lá, se fosse capaz de chegar e falar, conversar com todas, né? E fazer ali umas perguntinhas, você entendeu o que a pessoa, o que ele falou, né? Igual você que é um bom palestrante, que soube colocar imagens, soube colocar, né, os conceitos não estavam só em conceitos, mas você colocou ali de uma forma, né, pulsante, viva, deu exemplos, né, colocou símbolos, colocou metáforas de uma forma que a pessoa conseguiu, né, não só raciocinar sobre aquilo, mas ela esteve presente, né, as coisas que você falou. Ela estava presente, né, ela viu aquilo, né, com a memória, com os sentidos, né, com tudo isso, essa parte aqui. Se ela esteve presente aquilo, né, o intelecto passivo, a intuição, ela recebe de alguma forma. E ela recebe, olha só, aqui nós trabalhamos linguagem mesmo, né, conceitos ligados à fala, à língua e tudo mais. Aqui não, aqui você recebe uma massa, você recebe algo, não é? Igual eu te falei, por exemplo, aqui, ó, é claro que você sentiu, se você consegue colocar em metáforas, em símbolos, a pessoa vive aquilo, vivencia aquilo, certo? E essa vivência está aqui, né, nos apetites, está aqui na psique, está aqui nos sentimentos.